Reunidos em mais essa oportunidade para buscarmos a face do nosso Rei. E eu gostaria de participar mais dos cultos às quartas-feiras, mas infelizmente, em razão da universidade, de estudar à noite, eu não consigo vir com tanta frequência para os cultos da quarta. Mas vez por outra, como é a ocasião, eu consigo vir. E aí, logo quando eu venho, estou aí incumbido dessa tão grande responsabilidade, que é ministrar a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo, tão rico privilégio, porque é um momento em que de fato a gente cativa a nossa atenção a entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, que nesta noite nós adentremos nesse momento com esse espírito de reverência, de atenção e de amor pela palavra de Deus. Amém. Amém? Então eu tenho pouco tempo, porque a gente precisa orar e eu costumo falar muito. Então vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 2, para que eu não me estenda. 2 Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler, irmão, do verso 14 ao verso 17. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheios de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Vamos orar brevemente? Senhor, amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, como servos, nada mais, Senhor. Como eleitos, salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, que neste momento, Pai, a Tua presença, Espírito Santo, cative as nossas atenções. Que estejamos entregues e contritos em Tua presença e que possamos realmente, Senhor Jesus, ó Pai, guardar a Tua palavra em nosso coração. Ministra as nossas vidas, ó Deus. O Senhor conhece e sabe das necessidades de cada um que aqui está. Pai, que o Senhor realmente vá na essência, na raiz, ó Deus, e supra, ó Deus, as necessidades de cada um dos meus irmãos, ó Pai, como o Senhor supriu as minhas, ó Deus. Ministra também ao meu coração e usa-me simplesmente como uma ferramenta em Tuas mãos. E muito mais que apenas ouvintes possamos ser praticantes operosos dessa mensagem. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. A fragrância do crente. A respeito desse tema, irmãos, eu gostaria de refletir brevemente com vocês. Nos últimos dias eu tive a honra, o privilégio de concluir a minha leitura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E que carta, meus irmãos! Que texto rico, precioso e impactante. Se você ainda não leu, leia. Certamente você receberá ensinamentos riquíssimos da parte do Senhor, lendo essa produção do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas antes de nós nos determos e refletirmos a fundo no texto que lemos, eu quero enfatizar a seguinte verdade: vale a pena falar de Jesus. Vale a pena falar de Jesus. Vale a pena proclamar as boas novas do Reino de Deus. Vale a pena orar ao Senhor para que Ele nos capacite a aproveitarmos as oportunidades e circunstâncias para falarmos do seu amor, para expressarmos o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Vale a pena. E permitam-me, irmãos, dar um breve testemunho. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu participei de uma pequena festa de confraternização e despedida lá na agência em que eu sou estagiário. A despedida era para uma das minhas colegas que havia passado para outro carro. E aí ali a gente comeu bolo, tomou refrigerante, conversou sobre a vida, sobre a universidade, sobre a infância, enfim, tudo isso. E momentos depois, após já termos conversado um bocado, nós nos
Que bom que não cessou. Porque foi naquela pequena sala que o Senhor preparou um tempo precioso de evangelismo. Um tempo precioso para que a mensagem do céu fosse ministrada aos meus colegas, e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus, através da minha vida. E o que me cativa nessa história, irmãos, é que eu havia orado ao Senhor pedindo oportunidades, coragem para abrir a minha boca diante daqueles meus colegas e falar do Senhor. E o nosso Deus concedeu este pedido. Amém. Não por mim, não por ser bom, não por ser santo, mas porque Ele é fiel. E os propósitos dele não podem ser frustrados, em hipótese alguma. Eu posso falhar, mas Ele ainda vai me levantar e vai dar certo. E Ele é um Deus que responde o nosso clamor. Então, louvado seja o nome do Senhor por nos ter feito a habitação do Espírito Santo, de modo que esse Espírito nos capacita e fala por intermédio de nós. E quão bom é sermos instrumentos desse Deus. E Ele é tão extraordinário, irmãos, que depois da nossa conversa ali, eu já ia embora, aí o pessoal começou a conversar sobre Deus na sala dos estagiários, aí eu fiquei. E depois de uma conversa longa ali naquela sala, uma das minhas colegas, a que passou para outro estágio, ela chegou em casa e foi ler o Evangelho. E o texto do dia era exatamente aquele que eu tinha comentado e citado para ilustrar a realidade do céu. Ou seja, irmãos, mais uma vez, o Senhor confirmou a sua palavra e fortaleceu a minha fé e minha luz. Você crê nisso, irmãos? Amém. Que Ele fortalece, que Ele confirma, sabe? Que Ele testifica. Então eu falei, mas eu fui abençoado. Nosso Deus, Ele é extraordinário. Glória a Deus por isso. Irmãos, e a mensagem que eu gostaria de enfatizar, diante dessa breve introdução, é a de que você foi chamado para exalar o bom perfume do Senhor. Amém. O bom perfume de Cristo. E o que implica, preste atenção, em ser e em fazer diferença. O que implica em ser e em fazer diferença onde quer que toque a planta dos seus pés. Ser e fazer diferença são marcas indissociáveis do crente. Onde quer que ele passe, ele expressa essas duas características. Ele é e faz diferença. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de refletir nesta noite junto aos irmãos. Nos versículos que lemos, eles expõem marcas que acompanham aqueles que entendem que foram chamados para serem ministros do Senhor. E aí, irmãos, vá comigo aí para o capítulo 5, versos 14 e 15. Capítulo 5, versículos 14 e 15. Paulo continua a sua carta, a sua conversa aos Coríntios, e a partir do verso 14 ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Verso 17 agora do capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, minha irmã, você é nova criatura. Você crê que foi regenerado pela ação do Espírito Santo em sua vida, a partir do momento que depositou a fé em Cristo? Se sim, saiba, hoje você não vive mais para você mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. E portanto, diante disso, reconhecendo isso, você pode viver o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 2 que lemos. Volte para o verso 14 do capítulo 2 e acompanhe comigo a primeira parte do versículo 14. O grande apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Primeiro, irmãos, primeiro aspecto
que acompanha o crente que eu gostaria de destacar nessa noite. O crente em Cristo é conduzido em vitória. Paulo destaca que Deus sempre nos conduz vitoriosamente ou em triunfo em Cristo. Mas inicialmente nós precisamos entender por que Paulo tinha em mente ao falar sobre vitória ou triunfo aqui. E aí eu vou falar o que ele não tinha em mente. Paulo não tinha em mente uma simples ideia de triunfo comum aos nossos dias, como que uma vitória como tantas outras. Então hoje a gente fala, fulano venceu a corrida de 100 metros, ou o vencedor do jogo foi o time tal. Não era apenas essa ideia. Paulo também não tinha em mente o conceito de vitória que vem sendo difundido hoje pela dita teologia da prosperidade. De que você não pode sofrer, de que o crente precisa viver um mar de rosas, sabe? E de que quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Longe de Paulo ensinar uma coisa dessas. Na própria carta aos Coríntios, a gente vê as tantas lutas que esse homem enfrentou. Na verdade, a ideia de vitória ou triunfo aqui, diante do que eu pude ler, tem muito pouco, quase nada a ver com religião, sabe? Com esse aspecto religioso. Mas é um sentido militar que nós temos aqui, irmãos. Bélico. O contexto aqui ainda é do Império Romano, aquele Império Conquistador que se detinha um monte de guerras. E Paulo estava inserido ali, naquelas redondezas, naquele contexto geográfico e social. Então estamos falando de um termo, de uma palavra, vitória, mas que tem a ver com guerra. E aí, conforme nos ajuda o professor e reverendo Leandro Lima, a gente pode ilustrar essa ideia de triunfo olhando para um general de guerra daquela época. Para conquistar esse status de vitória, porque não era qualquer um que tinha, que podia ser chamado, ali vai um vitorioso. Mas para conquistar esse status de vitória, o general precisava realizar feitos extraordinários, tais como matar mais de 5.000 soldados na guerra, matar o máximo de pessoas possível e, claro, vencer a guerra. E aí esse general, ele ganhava a liberdade de, em vencendo a guerra, levar consigo aqueles que sobraram. Como o quê? Como escravos. E esses homens que sobreviveram eram levados pelo general como escravos. Se nós observarmos o exemplo do rei Nabucodonosor, nós vamos entender que ele foi o vitorioso, o conquistador. Nabucodonosor invade Jerusalém, mata quem quer, destrói o que quer e leva uns como cativos, como escravos. Dentre eles, o profeta Daniel. O fato, irmãos, é que o triunfo ele representa uma vitória sem contestação. É o que é. Acabou. E o que acontecia então? O general que havia triunfado, ele retornava a Roma, a capital do império, e ali ele era recebido com uma cerimônia extremamente rica. E nessa cerimônia ele desfilava em uma passarela, tendo pessoas de um lado e de outro olhando ele, e trazendo consigo os escravos que ele havia conquistado na guerra, à frente ou atrás, enfim. E no meio do desfile, e esse detalhe é importante, o que surgia? Surgia, irmãos, um incenso. Um incenso, um aroma, um perfume que tomava todo o ambiente. E era exatamente aquele cheiro que dizia às pessoas ao redor: eis aí o vitorioso. Eis o que triunfou na guerra. Era o cheiro. Essa era a imagem que Paulo tinha em mente a respeito de vitória. Mais profundo do que a gente pensa, né? Mas deixe-me dizer, irmãos, nenhuma vitória, dentre as milhares registradas na história, ela pode se comparar ao triunfo do nosso Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma vitória, nenhuma delas, contemple a vitória que os maiores imperadores desta terra já galgaram e as veja como nada diante do triunfo do Calvário. Como nada. Não chegam aos pés, ao dedo mindinho de Cristo ali na cruz, nada. E olhemos para o que Paulo diz novamente no verso 14, parte A.
Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Em Cristo, irmãos. Queridos, a vitória do crente não está por não estar e não passar por dificuldades, porque uma hora ou outra isso vai acontecer. O crente é vitorioso porque ele está no Cristo que é vitorioso. Amém. A nossa vitória existe porque as nossas vidas estão guardadas nas mãos do Cordeiro de Deus, que triunfou, e triunfou sem contestação. Só por isso nós já somos vitoriosos. Amém. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós não estamos falando de qualquer um. Nós não estamos falando de Napoleão. Nós não estamos falando de Júlio César. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus. Daquele que venceu o pecado, o mundo, a morte e o inferno. E a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. Pela fé nele. Sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a morte, sobre o inferno. Sobre todas essas coisas. Creia nisso. A vitória de Cristo, pela fé, é a sua vitória. E a vitória de Cristo é a maior de todas as vitórias. De todas as vitórias. Ele triunfou, irmãos. Viva, portanto, como um vitorioso. Amém. Pare de agir como um derrotado, alimentando pensamentos autodepreciativos e carnais. Você é vitorioso, pois o seu Senhor é vitorioso. Amém. E você foi feito filho mediante a fé na vitória da cruz. Então, haja como filho. Filho vitorioso. Portanto, queridos, graças a Deus Pai, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Que sempre, olha essa partícula, sempre, nós pecamos muito por não exercer a nossa fé. Creia, meu irmão, você é vitorioso e sempre caminha em vitória na medida em que está aos pés da cruz. Então é a primeira verdade que eu gostaria de enfatizar. O crente em Cristo Jesus, ele é vitorioso. Amém. Agora ele é vitorioso no pó e na cinza também. Quando não tem nada, ele permanece sempre vitorioso. Amém. É a vitória do crente. Está na vitória de Cristo, naquele que é o lado. E não nas circunstâncias. Amém. Verso 14, segunda parte, a partir. E vamos até o 16 agora. Continuando, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de que nós guardássemos no nosso coração. O crente em Cristo, ele exala o bom perfume da palavra. Firmados em Cristo, portanto, irmãos, nós nos tornamos fragrância do conhecimento eterno. Em outras palavras, nós somos chamados para chamar outros para Cristo. Os irmãos gostam de usar perfume? Sim. Eu acredito que todos aqui, por mais alérgico que uma pessoa seja, gosta de usar um pouco de perfume. Irmãos, pense no perfume mais cheiroso dessa terra. Naquele cheiro que é impossível de se esquecer, de tão marcante. Vamos pensar num perfume hipotético que ele existe e todos aqui adoram esse perfume. Deixe-me lhe dizer, a fragrância do crente, ela é muito mais cheirosa do que esse perfume. A fragrância que acompanha o crente, ela é infinitamente mais agradável do que o melhor perfume da face da terra. Sabe por quê? Porque o crente ele exala o bom perfume do conhecimento de Cristo. E esse
esse perfume, meus irmãos, ele conquista, ele agrega, ele abraça e encaminha vidas ao encontro do Criador. Sabe, esse perfume, ele alcança corações. E que cheiro doce persegue os que vivem em Cristo. Que cheiro doce. Mas o que dá esse cheiro? Paulo vai dizer aqui que esse cheiro, ele existe, porque nós exalamos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, o nosso cheiro, o cheiro do crente, ele está em viver conforme o que a Bíblia diz, o que a palavra aponta, o que Cristo nos diz, nos aponta em sua palavra. E a pergunta é, como é que você tem se utilizado desse conhecimento celeste que está em suas mãos? Por vezes nós agimos com desprezo. Sim, você age com desprezo. Você age com desprezo todas as vezes, gasta as 24 horas do seu dia, cumprindo todos os seus afazeres, mas não gasta 10 minutos sequer lendo a palavra. Mas você também age com desprezo quando para ler a palavra, mas a lê de todo jeito, sem refletir no que está lendo, como que vai bater ponto, para aliviar a sua consciência ao longo do dia, dizendo, nossa, eu parei ali 5, 10 minutos e li 2 capítulos. Você age com desprezo quando se apresenta na casa de Deus e na hora de ouvir a palavra vai pensar nas contas, nos afazeres, no dia de amanhã. Você age com desprezo com a palavra de Deus. Como então podemos exalar o bom perfume do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo, se o menosprezamos em sua palavra? Que tipo de perfume vai sair dessa relação com a palavra? Bom perfume, irmãos, tem a ver com essência. O bom perfume tem a ver com a essência do perfume. Quando a essência é boa, o perfume é bom. Por mais que a gente não goste de determinados perfumes, mas isso não significa dizer que eles não são bons, porque a essência é boa. São bons para outras pessoas. Sabe o perfume que era bom? Bom mesmo. Aquele perfume que Maria despejou sobre a cabeça de Jesus para ungir em Betânia. Aquele perfume era bom. O texto lá em João vai nos dizer que era um nardo caríssimo, a ponto de Judas, aquele safado, aquele ladrão, aquele traidor, dizer assim, mestre, vende, guarda isso, vende, nós podemos ajudar os pobres. E Jesus diz, Judas, os pobres vocês sempre deram por aí. E qual a essência do perfume do crente, irmãos? A essência do perfume do crente é a palavra. É a palavra. É o que torna esse perfume irresistível. E como tem sido a nossa relação com a palavra? No Salmo 119, a gente vê um apaixonado pela lei do Senhor. O salmista ali, ele declama o seu amor pela palavra. E ele diz lá nos versos 97 e 98, como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. O salmista não largava a lei do Senhor. As palavras de Deus eram o seu alimento diário. A palavra de Deus, meus irmãos, minha irmã, está sempre em seu coração. Ela acompanha a sua vida. Você medita nela ao longo de todos os seus dias. Como tem sido a sua relação com o conhecimento de Cristo, narrado em sua palavra? Versos 15 e 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está preparado para Deus? Paulo continua pensando naquela ideia do desfile romano. Vocês lembram? O general vencia a guerra,
meio do desfile, o que surgia? O incenso, o perfume, que tomava todo aquele ambiente. E aquele perfume, ele era glorioso para os vencedores, mas mortalmente terrível para os que haviam perdido a guerra e estavam ali como escravos. Porque para os que tinham perdido a guerra, era um sinal de que logo eles iriam ser mortos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em palavras até bem duras. Que o crente ele precisa exalar o bom perfume de Cristo, independentemente do lugar. A gente precisa exalar o perfume de Cristo, independentemente das pessoas que estão à nossa volta. Se está no meio de crente, exale o bom perfume de Cristo. Se está no meio de incrédulos, de céticos, de gente que só debocha da fé, exale o bom perfume de Cristo. Amém. Ainda que para eles este perfume tenha cheiro de morte, de perdição, de condenação, exale o bom perfume de Cristo onde quer que você esteja. Amém. O problema é que nós, e eu me coloco como primeiro nessa lista, temos muito medo de não agradar as pessoas. Temos muito medo de sofrer chacota, de sermos excluídos, escanteados, e por isso nos acovardamos, ficamos calados, deixamos de exalar essa fragrância por medo do que os outros vão pensar. E aí Tiago vai dizer lá no capítulo 4, verso 4: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. E às vezes é nesse caminho que a gente percorre. A gente está tão inerte, tão acomodado, tão temeroso, sei lá do que nós começamos a ser influenciados ao invés de influenciar. Irmãos, o crente em Cristo Jesus, ele exala o bom perfume do conhecimento de Cristo. E ele é como aquele nardo caríssimo que foi posto sobre a cabeça de Jesus. Ele é como o cheiro da rosa de Sarão. Ele é como o guento santo que perfuma o ambiente em que ele está. Onde quer que ele passe, a essência da santidade o acompanha. E ele faz diferença. O crente em Cristo exala o bom perfume da palavra de Deus. Ele faz diferença. Amém? Amém. E eu parto aqui, irmãos, para o fim, falando agora a terceira marca que acompanha o crente. Versos 16, em sua última parte, ao 17. Vou ler o 16 novamente. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Verso 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O crente em Cristo, ele prega a palavra e somente a palavra. Paulo agora pergunta: ok, a gente precisa exalar o perfume de Cristo, vocês precisam viver em santidade, vocês precisam ser cheirosos. Mas, quem está preparado para tanto? É a pergunta do apóstolo. Quem está preparado para isso? Quem está capacitado para cumprir esse chamado e exalar o bom perfume de Cristo? E a resposta se encontra no verso 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Os preparados são aqueles que não distorcem a palavra de Deus, mas a pregam de forma pura e simples. Meus irmãos, Ciro andava por Corinto, um grupo de ditos cristãos que difundiam ensinos falsos, enganosos, que estavam ali influenciando outras pessoas a duvidarem da autoridade apostólica de Paulo, da liderança de Paulo. E Paulo vem desde ali de 1 Coríntios dirigindo-se a essas pessoas. Gente que torcia e distorcia a palavra de Deus no seu bel prazer. E Paulo aqui fala a esses farsantes, dizendo que ao contrário deles, ele pregava a palavra com sinceridade. Amém. E o apóstolo Pedro, ele fala algo semelhante lá na sua carta.
os apóstolos que aqueles homens eles não seguiam fábulas engenhosamente inventadas, mas que eles falavam a respeito de Cristo, porque foram testemunhas do poder de Cristo. Amém. Não era fábula, não era invenção. Eu vi o Cristo transfigurado lá no monte, e a gente prega esse Cristo. E aí a gente aprende duas lições aqui, queridos. Primeiro, nós não podemos nos conformar com sujeitos que torcem a palavra de Deus ao seu bel prazer em nosso mundo. Definitivamente, nós não podemos tolerar o ensino dessas pessoas. O ensino dessas pessoas. Paulo dirige-se a elas como falsificadoras. Como Paulo diz lá em Filipenses 2, 21, elas buscam mais os seus próprios interesses do que os do Senhor. E aí ele vai ilustrar isso, positivamente falando, com o exemplo de Timóteo, mostrando que Timóteo fazia exatamente o contrário daqueles homens. Paulo vai dizer que Timóteo tinha um interesse sincero pelos irmãos, de modo que se preocupava com o bem-estar daqueles irmãos. Eu gosto muito dessa palavra, lendo o contexto, essa palavra me marcou muito, porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela está relacionada com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua firmeza na fé. A palavra de Deus é o alimento do crente. Se somos mal alimentados, viveremos vidas frágeis, fracas. E percebam, a palavra de Deus, ela permanece aqui, imutável, santa, perfeita, completa. O problema não está nela, o problema está nos que a torcem. Está naqueles que se utilizam dessa mensagem pura, santa, para angariar benefícios próprios. O problema está nos falsos mestres. Mas estes não sentem a forte mão do Senhor pesando sobre as suas vidas. Quão terrível será o dia, caso não se arrependam destes que torcem a palavra de Deus. Primeiro, a gente não pode tolerar o ensino dessas pessoas. Segundo, devemos pregar a palavra com toda sinceridade, como pessoas enviadas por Deus. E sabe o que é isso? É respeitar o que Deus estabeleceu na sua palavra. Como indivíduos que foram alcançados por esta mesma palavra. É a leitura que eu faço do texto bíblico. É o entendimento ministrado pelo Espírito Santo desse texto bíblico. É a minha concordância com esse texto bíblico. E é a minha pregação do texto bíblico. Respeitando o que o Senhor estabelece na sua palavra. Nada mais que isso. Com sinceridade. Sem segundas intenções. Sem querer lucros para si. Sem querer ibope. Sem querer ser visto. Sem querer glórias deste mundo. Pregar por pregar. Pregar por amor. Pregar porque ama a Cristo. E foi alcançado por este Cristo. E exala o perfume de Cristo. Amém. Em sinceridade. E aí eu quero concluir, irmãos, indo com vocês para o verso 2 do capítulo 1. Versículo 12 do capítulo 1, 2 Coríntios. E Paulo vai dizer assim: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com que santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, você possa ver, você possa se orgulhar na certeza de que tem caminhado em santidade, em
e sinceridade ao lado do Pai. Eu acho muito fantástico as palavras do apóstolo Paulo, porque ele é sincero. Ele diz assim: este é o nosso orgulho. Orgulho? Soberba? Não, não é isso. É alegria, é júbilo, é regozijo. E Paulo não está nem aí porque eles vão pensar lá. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que a gente tem caminhado em sinceridade e santidade no relacionamento com vocês e diante de Deus. Amém. É o nosso orgulho. Eu me alegro disso. Porque Paulo era esse sujeito que nem tinha uma concepção mais elevada de si mesmo, nem menor do que ele realmente era. Então ele entendia a identidade dele como um salvo, um eleito, um redimido pelo sangue de Cristo. Estes podem dizer: este é o meu orgulho. Amém. Não como superioridade, mas como alegria. Então que a sua alegria, meu irmão, esteja em olhar para a sua vida dizendo: ó Senhor, muito obrigado. Porque apesar de ainda há tanto a ser feito, mas eu estou exalando o bom perfume do Senhor, onde estou ao lado. Amém. Glória a Eu tenho Deus. vivido a minha vida, primeiro, como alguém que já é vitorioso em ti, mediante o sacrifício de Cristo. Segundo, como alguém que exala o bom perfume do Senhor. E terceiro, pregando a mensagem do Senhor pura e simplesmente, com sinceridade. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ter o mesmo reconhecimento que os membros do Sinédrio lá em Atos tiveram quando olharam para Pedro e para João diante da sua defesa. Certamente, esses homens andaram com Jesus. Sabe, eles eram tão cheirosos, eles exalavam tanto o perfume do conhecimento de Cristo, que aqueles judeus disseram: não tem outra explicação. Eles andaram com Cristo. Amém. Então exale o bom perfume do céu. Seja, lembre-se, seja e faça diferença. Que o Senhor possa aplicar essa mensagem às nossas orações. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Senhor, reconhecemos que nada somos, que nada temos. Somos frágeis, fracos, imperfeitos, falhos, Senhor. Mas obrigado, ó Deus, porque a mensagem da cruz me mostra que o Senhor morreu por estes, que o Senhor foi de encontro a estes, e nos restaurou, e nos deu vida nova, e nos fez novos, ó Deus. Amém, Pai. Não foi uma reforma, Senhor, mas foi uma mudança radical. Amém. O Senhor nos mudou, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, ó Pai. Glória a Deus. E hoje podemos dizer, Senhor, que andamos pelo caminho da retidão, Amém. que andamos pelo caminho da vitória, que andamos pelo caminho da santidade, Aleluia. que andamos, Senhor Jesus, nos orgulhando de que estamos no caminho certo. Amém, Senhor. Podemos dizer, Senhor, com alegria no coração, ó Deus, e desejando que outros também experimentem disso, Pai. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, nos capacita, Espírito Santo, nos capacita a vivermos essa mensagem, ó Deus. Amém, Deus. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, do mesmo modo, Senhor. Amém, Pai. Mas que o bom perfume do conhecimento de Cristo Amém. nos acompanhe como um rastro santo que por onde passa arrasta gente para o teu reino. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro desde já e te agradeço por esta rica oportunidade